do que aconteceu ontem à noite. Obviamente, é fundamental que as investigações sejam o mais rápido possível, mas o que a gente já tem de algumas informações é um atentado na Praça dos Três Poderes ao Supremo Tribunal Federal, o que nos parece organizado por uma pessoa que, mais uma vez, e aí não tem desconexão, e eu lamento a declaração do governo do Distrito Federal de minimizar que é um ato isolado, como foi dito, de um lobo solitário, porque todos os indícios, tudo que já foi mostrado, não vai nessa direção. Mesmo que o ato em si tenha sido organizado individualmente pelo cidadão, os elementos presentes são elementos de um processo que nós, infelizmente, vivemos no Brasil há alguns anos, de confronto às instituições, de ataque direto às instituições, em particular, nesse caso, ao Supremo Tribunal Federal, muitas vezes direcionado a alguns ministros, inclusive, de tentar deslegitimar as instituições republicanas, construídas com todos os defeitos que ela tem, e o Ministério Público, inclusive, doutor Sábio, é um agente importante desses processos, para esse controle, mas que são instituições construídas nos pactos sociais que nós, enquanto sociedade, avançamos, às vezes mais, às vezes menos. O caráter desse radicalismo encontrado ontem, mais um atentado contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições e contra a própria democracia, é preciso ser repudiado de forma veemente, principalmente por aqueles e aquelas que são e ocupam espaços importantes de poder público, como é, no caso, o governo do Distrito Federal, que tem responsabilidade sobre a segurança, e é preciso combater. E eu falo isso, Leandro, porque a gente achava que o dia 8 de janeiro, o desastre que foi, o impacto que foi, mas alguns desses traumas do dia 8 de janeiro que a gente estava conseguindo nos recuperar, como, por exemplo, da praça livre de novo, da praça aberta de novo. E hoje a gente, infelizmente, amanhece mais uma vez com a praça fechada novamente, com a necessidade e um clamor até de setores de voltar a ter grades na praça, de voltar a impedir esse acesso, porque, e o Leandro, e aqui faço esse elogio público, Leandro, à frente do IPHAN, desde o ocorrido no 8 de janeiro, tem tentado buscar, inclusive, esse debate que é fundamental, ocupar os espaços públicos, ocupar a rua com cultura, com educação patrimonial, com entendimento, com memória, com verdade. Todo esse debate importante na construção democrática é uma receita fundamental para combater o extremismo, para combater a violência, para combater todos os ataques. Então, a gente inicia aqui, viu, Angelina? E antes de passar, eu não poderia deixar de fazer esse registro, de repudiar profundamente qualquer ato de violência, mais uma vez, e pedir para os representantes nós estamos atuando aqui também nessa casa, para que a gente possa ter uma resposta à altura, inclusive dizer e reforçar, alguns setores da política brasileira estavam em campanha para anistiar aqueles que cometeram crimes contra a democracia brasileira. Acho que o que aconteceu ontem mostra mais uma vez que não é tempo de anistia para quem atacou a democracia, pelo contrário. E aqui não é uma fala e uma defesa do ponto de vista de defender uma justiça ou uma lógica punitivista, mas não é possível a gente não reparar e não fazer processos coletivos contra os ataques tão duros à democracia brasileira na história tão recente do nosso país. Então, fica aqui esse registro também de que não é possível termos anistia para golpista. Então, com isso,